Ó, pode comer, tá? Só pra você saber que é de comer, não é enfeite. Pode comer, fica à vontade. A gente coloca pros convidados mesmo. Eu não sei se combina muito, porque um ou outro assim fala, mas eu não sei se eu falo ou se eu como. Mas já teve um episódio que eu fiz que eu comi tanto, que eu acho que eu mais comi do que falei. Só que tava eu mais 3 mulheres falando igual homem da cobra. Daí Então, aí elas, aí varia, enquanto né? elas estavam falando, eu tava comendo o tempo inteiro. Tinha tempo para comer enquanto uma falava. Ai, ai. Este canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Seja bem-vindo a mais um episódio do Alquimia Videocast. Gente, hoje eu tô aqui com um convidado, ele que é formado em Direito, é empresário, pai de família e especialista em gestão de risco. Rico. É rico também, gente, não vai descobrir no meio da história. Mas gestão de risco, já até gaguejei para falar, né, gente? Porque quando fala de finanças, administração, gestão de risco, a mulherada não domina nada, né? Mas eu estou aqui com ele para aprender, né, gente? Então vamos aproveitar a oportunidade desse episódio. Para você que está chegando, deixa eu explicar como que funciona a casa. Você já chega, ativa o sininho e se inscreve no canal, que vai que você vai embora e esquece do abençoado do inscrito, né? Então, para ajudar o nosso episódio, assim como todos que nós vem trazendo aqui para você, se inscreve no canal, faz essa gentileza, custa nada, é só apertar o botão. E eu vou lhes apresentar ele, gente, que eu conheci hoje. Adoro esses episódios, que eu não sei nada do convidado. Mas ele que está aqui com a gente, Jefferson Elias, e aí a gente ficou discutindo os bastidores, né? O Welter, é isso? Pode ser Welter. Welter. Vamos facilitar. Pior que ele falou Welter, né? O Welter. Mas até o final a gente vai aprender a falar esse nome, né, Jefferson? Perfeito. Primeiramente, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo à nossa mesa, à nossa casa, esse estúdio. E eu gostaria de começar esse episódio pelo começo. Primeiramente, que você se apresente, quem você é, da onde que você veio, periquito, papagaio, mosquito, sabe essas coisas? Se é casado, se tem filho, se não tem. Vamos pelo começo. Você é daqui de Floripa. Conta pra nós esse início aí. Então, eu sou o Jefferson Welter. Welter. Tenho 37 anos, eu estudei Direito, mas me dediquei às finanças. Eu descobri que o direito serve para muita coisa, menos para fazer justiça. Que é aquilo que eu queria, né? Então, assim, sou pai do João Cândido, pai da Lara, né? O João tem 8 e a Lara tem 6. Né? Eita, nós! Sou divorciado, né? Infelizmente não deu certo, muito embora eu tenha tentado bastante. Mas a vida tem dessas coisas, né? E eu tô falo aqui. Que depois dos 30, né? Sempre um divórcio. Você tem filho, já se divorciou e escreveu um livro. Já escrevi um livro, embora não publiquei ainda. Tá em vias de acontecer isso. Mas é uma satisfação bem grande estar aqui contigo, Ellen. Legal. Tá aqui com a Bia. Um ambiente muito bacana aqui de vocês. Parabéns, né? Obrigada. E obrigado por me receberem. Tamo junto. Me fala uma coisa, você é daqui de Floripa mesmo? Então, eu sou de Palhoça. Ah, que legal! Eu faço questão de dizer que sou de Somos. Palhoça. Né? Eu falo que somos, sabe por quê? Quando eu cheguei aqui, para mim, Palhoça era o bairro de Floripa, né? Sim. Eu tenho 3 anos que eu tô aqui e falo, não, eu moro em Florianópolis. A pessoa, vamos encontrar no centro? E eu sempre achava que era o centro de Florianópolis, né? Até que eu fui ver, a pessoa tava no centro de Palhoça e eu fui entender que Palhoça era outra cidade, outro município. Sim, a gente tem disso. Né? Mas eu moro lá também. Mas me conta, tá? Você é de Palhoça. Nasci no Regional de São José, porque Palhoça não tinha maternidade. Ah, olha só. Sério? Mas amo a minha cidade de paixão, assim. Ah, tá lá até hoje. Até hoje. Já morei em outros lugares, mais recentemente eu morei um tempo em Orleans, por conta de um processo profissional que eu estava vivendo, mas eu amo a minha cidade, amo Palhoça. Se formou tudo ali? Estudei também em São José, porque a faculdade né, era na cidade vizinha. A gente depende muito, Sim, né? Querendo ou não, a nossa região ela tem muito disso, né? É muito conectada a Florianópolis, São José. É uma rua, né? Travessou, já está em São José, né? Isso. E é interessante olhar, porque a questão da Palhoça, São José, tudo olhando mais para o passado, porque eu vejo Palhoça como uma cidade que se desenvolveu muito recentemente, né? Então, ela cresceu muito rápido, mas muito recente. Então, se for olhar pela sua época de estudo, e eu sou recém-chegada, né, gente? Mas eu estudei e procurei saber como que funcionava tudo, depois comecei a me perder nos lugares, né? Eu falei, como assim que Palhoça é um lugar, São José é outro e Floripa é outro? Mas eu vejo Palhoça como um município que tem muito a crescer e que cresceu recentemente muito rápido, né? Exatamente. Não tem essa sensação de que ele cresceu há muitos anos atrás. E, de certa forma, até sem
sem um pouco de planejamento. Isso cobra um preço, né? Mas eu amo a cidade, é linda, eu amo a minha gente, amo as minhas pessoas lá. E os seus pais? Os meus pais, o meu pai era de Bom Retiro, que é na Serra, e minha mãe de Águas Mornas, né? Eu perdi meu pai com 7 anos, minha mãe tem uma loja, um comércio lá no centro da cidade. Mãe empreendedora? Isso, Que mano. legal. Como é crescer num ambiente com uma mãe empreendedora? É maravilhoso. Minha mãe é a melhor vendedora que eu conheço. Sério? Que legal, já. É... E me fala, você começou a empreender quando? Porque você estudou direito. Como eu quero entender assim, você já trouxe aqui para nós o ambiente empreendedor. Por a mãe sempre. E a gente fala muito sobre os ambientes, né? E a gente sempre tem aquelas referências. Pra gente começar lá do início, tipo, você já ouviu aquela frase? O que você vai ser quando crescer? Sim. E aí eu queria entender nesse momento se a mãe influenciou em algo ou não, principalmente a questão dos estudos, mas bem naquele início mesmo. O que você acreditava que ia ser quando crescesse, assim? A minha mãe me influenciou muito na religiosidade. Mas alguns fatos influenciaram no meu propósito, no meu profissional, né? Desde os 7 anos de idade, eu queria ser advogado. Sério? Sim. Por quê? Porque meu pai foi assassinado quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tenho um irmão que é 11 meses mais novo que eu. A gente fica todo ano 15 dias com a mesma idade. Sério? E a minha mãe estava grávida de 2 meses da minha irmã. Foi bem complicado, assim. E eu queria fazer direito, porque eu queria botar o cara que matou meu pai na cadeia. Caraca, né? Bem história de filme. Exatamente. Perseguir isso da minha vida. Por isso que eu falo, né? Quando a gente tem um motivo, como fica... E infelizmente eu estudei Infelizmente não, porque me formou de certa forma, né? Mas estudei escola pública e eu pude fazer faculdade quando eu pude pagar, né? Mas eu guardava o dinheiro para isso, eu paguei minha faculdade, paguei minha formatura. Só que lá nos primeiros 6 meses de faculdade, eu já descobri que o direito serve para muita coisa, menos para fazer justiça. Descobri que o crime prescreve, descobri uma infinidade de coisas e já meio que me frustrei. E eu comecei sabe, quando tu busca aquela justiça e tu não consegue, tu fica meio perdido. E esse senso de justiça, ele se emancipou para várias coisas, que eu comecei a enxergar várias coisas na economia, na organização do Estado e sociedade, que aquilo... Eu sou muito questionador, sabe? E eu sempre tive vontade de mudar muita coisa. Então, eu tive esse contato com o direito e ele me frustrou muito. Para você ter uma ideia, Ellen, olha só que interessante. Existe uma norma da ABNT que ela determina... Perdão, a norma é da Anvisa, que ela determina que se você falsificar um shampoo, você pega 10 anos de cadeia. Se você matar... Tá todo mundo preso, né? Exatamente. Falsificou um shampoo, 10 anos de cadeia. O nosso sistema legal ele é diferente dos Estados Unidos, que é onde eu via nos filmes com 7 anos de idade, que tinha júri para tudo. Aqui não funciona assim. Nós temos o nosso sistema ele é diferente. É aquilo que a gente chama de civil law. Existe uma pena determinada para uma conduta. Quando você pratica aquela conduta, ela está tipificada e você é enquadrado num artigo penal. Por exemplo, artigo 121, matar alguém, dá 6 anos de cadeia. O crime simples, se é que matar alguém pode ser simples, né? Mas assim, se ele não tiver... Você tem atenuantes e agravantes. Se você fizer em legítima defesa, você não é condenado a nada. Se você, por exemplo, for triplamente qualificado, você pode pegar 30 anos de cadeia. Mas matar alguém dá 6 anos de cadeia. E existe uma nova da Anvisa que dá 10 anos para quem falsificar um shampoo. Que loucura! Não é... E você se formou, né? Isso é um contrassenso muito grande. Porque qual é o maior bem que a lei precisa tutelar? Não é a vida? É a vida? Perdão. Imagina. Mas e se Jefferson, mas se você falsificar um shampoo, você pode matar alguém? Não, se a sua conduta resultar numa morte, você responde pelo concurso de crimes. Você fez o ato de falsificar um shampoo e resultou na morte de alguém. Então, você responde pelos 2 crimes. E tudo isso começou a não fazer muito sentido na minha cabeça. Eu cresci assim, sabe, me questionando, mas por que é assim? Por que é assado? E eu vi com o Estado, a estrutura de governo, ela é muito prejudicial aos empreendedores, ao individualismo, às liberdades. E eu percebi que o Estado é o maior gerador de pobreza na nossa sociedade. E aí eu disse, não, a chave para isso mudar é empreender. Só que eu não sabia ainda muito o que empreender, fui buscar isso na iniciativa privada, comecei a trabalhar aos 12 anos de idade, como ajudante de mecânico. Ajudante de mecânico? Ajudante de mecânico. Depois eu fui ajudante de pedreiro.
Depois eu fui ajudante de depósito, depois eu fui ser operador de telemarketing, me ensinou muito a vender, né? a Eu dialogar. imagino. Depois eu era operador de caixa numa loja de shopping, uma loja de sapatos. Meu Eu Deus. tinha uma gerente lá, a Luciana, um beijão, ela deve estar me vendo aqui. Ela me ensinou muito sobre elegância, educação, como lidar com as pessoas. Que massa, né? Quando a gente tem referências e mentores, né? Nas nossas Exatamente. jornadas. Depois eu ajudei a abrir um material de construção, né, familiar e tal. Aí trabalhei em muito tempo nesse segmento. Trabalhei numa empresa de segurança eletrônica, daí já com vendas propriamente ditas, né? Cheguei a supervisionar uma equipe. E depois eu conheci o mercado financeiro. Trabalhei numa grande companhia, né, do mercado financeiro. Isso foi quando que você Isso começou no foi- mercado financeiro? Isso foi no início da pandemia. Ah, é? Isso. Ali eu comecei a trabalhar, com 10 dias eu estava de férias. Fechou tudo. Sério? A minha sorte é que os meus gestores enxergaram algo de diferente Uma em mim. brecha. Exatamente, senão eu teria ido embora também junto, Meu né? Deus. Enfim, foi um período muito difícil para todos nós, né? De toda a sua carreira e as suas experiências, carreira que eu considero assim, as experiências que você viveu como trabalhador, o que você considera algo que foi uma virada de chave para você, que hoje você olha para trás e fala assim, cara, aquele momento me ajudou a ser o que eu sou hoje e que me trouxe... Sabe aquele famoso que a gente nunca entende por que as coisas estão acontecendo, mas hoje a gente olha e fala, cara, agora eu entendo. Teve algum momento assim na sua vida que eu gostaria que você compartilhasse, se sim, e qual foi o seu maior aprendizado? Porque quando a gente vive experiências, eu trabalhei num lugar, depois fui para outro, depois fui para outro, fui para outro. A gente tem uma virada de fazer sentido. Por que parece que às vezes até não tem uma constância ou não? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente para eu entender se nessa sua trajetória, porque comigo foi um pouco assim, se nessa sua trajetória teve um ponto de virada de chave para você se tornar o que você se tornou hoje. Tem uma coisa que parece ser besta, mas é de uma extrema... É de uma profundidade tão grande e tão bonito que eu gostaria de compartilhar aqui. Foi um aprendizado muito interessante que eu tive. Eu trabalhava numa empresa de segurança eletrônica, que era de uns amigos meus. A gente fazia sistemas de câmera, alarme. Essa empresa ela acabou sendo a pioneira aqui no estado e uma do Brasil nesse sistema de portaria remota, portaria virtual. Ah, sim. Eu vendi a primeira portaria virtual aqui do estado. Sério? Que massa. E depois a gente começou, pelo menos é que eu tenho notícia, né? Pode ser que tenha acontecido em algum outro lugar, mas que eu já investiguei e a gente fez a primeira venda aqui. E eu tinha que vender para condomínios e tal. É uma venda super complexa, porque você tem que vender para uma plateia, tem toda a técnica. Mas para chegar nisso, passa tudo pelas pessoas. E eu tive um aprendizado muito importante. Como é que funcionava a venda? Depois a gente precisava alcançar nas pessoas. A gente precisava chegar no síndico. Sim. Só que para chegar no síndico não é assim tão simples. E eu tinha uma equipe a essa altura da vida ali já. E a gente pegava, ia na empresa, chegava às 8, reunião, depois saía todo mundo apertando o interfone. Eu queria falar com o síndico. Ninguém dava o telefone. E essa luta permaneceu assim uns 3 meses. Sabe você batendo em ferro frio? Né? Aí acontecia alguma coisa. Até que um belo dia eu passei muito mal na noite anterior. Eu precisei ir no hospital bem cedinho, assim. Porque aqui também tem disso aqui na nossa região, né? Se a gente precisa ir para algum lugar, a gente tem que sair bem cedo. Nas horas de pico, assim. Bem cedinho. Exato. Aí eu cheguei a sair de casa, assim, tipo umas 6h30 e fui vendo, assim, às 7 horas eu fui passando pelos condomínios que eu sempre visitava. E eu percebi que às 7 horas da manhã, o zelador... Ah, tava tudo lá. A faxineira, todo aquele pessoal que estava enclausurado na hora que eu saía tentando abordar, estava na rua. E eu disse, poxa, sabe, a minha dor até passou. Eu disse, tá aí, esse é o momento de eu abordar essas pessoas. Conversei lá com a supervisão da empresa e tudo mais, precisamos ajustar aqui esse processo. E eu passei a visitar essas pessoas nesses horários. E aí eu chegava lá conversar com o zelador. E aí, como é que foi o Avaí? E o Figueirense? E tudo mais. E eu sempre tive um interesse muito genuíno em saber como é que as pessoas são, conhecer as pessoas de verdade. E aí eu comecei a vencer essa barreira. Porque eu chegava lá, daí eu falava com o seu Zé, a Dona Maria, o pessoal da portaria, eu fazia uma amizade com eles e eles me davam esse caminho. Depois, o seu Zé, precisava falar com o seu síndico aí,
essas câmeras aí não estão funcionando. Pois é, rapaz, ainda bem que tu veio aqui. Eu Olha, um rapaz que que nem tu legal. que a gente Quantos precisava. anos você tinha quando... Eu tinha 23 Era anos. bem jovem, né? Eu acho que era Olha, 23 Sua isso. expertise de... Exatamente. E Por isso daí, que eu falo que relacionamento é tudo, né? exato. Aprender a falar com as pessoas. Isso. E o que que acontece? Eu percebi que na minha trajetória, muitas pessoas do comercial, aquela empáfia, aquelas coisas, eles não querem se relacionar com as pessoas mais simples, às vezes, e são essas que abrem as portas mais, Sim, sabe? isso é verdade. E em toda a minha vida, sempre foi assim. A porta para chegar em alguém importante, que ia me trazer uma mudança de chave, passava por uma pessoa muito simples, que ela só me dava atenção porque eu enxergava ela como pessoa. Top. E a gente precisa fazer. E eu passei a ter essa meta na minha vida. É caixa de supermercado, uma relação breve ali. Eu faço questão de dar um sorriso, uma boa tarde, para que a pessoa se sinta importante. Aham. E ela é. É sobre isso, né? É sobre É isso. sobre isso, né? E as pessoas levam a gente. Se a gente cuidar das pessoas cuidam do nosso processo. É interessante você falar isso e vai de um dos aprendizados que eu deixo aqui também, um pouco com a minha experiência. Se você aprender a lidar com as pessoas e entender que tudo é feito de gente, né? Tudo é feito de pessoas. Esse telefone existe porque alguém fez. Exato. Esse telefone não ia existir se não fosse o ser humano ali por trás desenvolvendo Quem fez ele. esse telefone se apoiou nas descobertas de outras pessoas que De fizeram outras telefones pessoas, mais rudimentares. e tudo é feito de... Eu entendo que tudo é feito de gente. Exato. Então, e tudo é conexões, né? E se você entender esse processo de que, cara, eu conheço o Jefferson hoje, mas para eu conhecer ele hoje foi através de uma conexão com a Annelise. E para eu conhecer a Annelise, eu conheci através de uma outra pessoa. E eu vivi uma experiência no meu início do empreendedorismo. Eu empreendo há mais de 10 anos, só que antes de empreender, cara, eu trabalhei em vários lugares. Só que e eu, inclusive, fiz um post até esses dias falando que a base do empreendedorismo, dos principais pontos é o network, é você conhecer gente. Exato. Então, se você quer começar um projeto, quer ter um conhecimento, acessar informações, ter acesso através de pessoas, é possível. Sim. E na minha trajetória não foi muito diferente. Eu passei por várias etapas de trabalho. Não fazia sentido os trabalhos. Você passou pela faculdade, que nem fez muito sentido, mas vai ver o que a faculdade trouxe, né? Sim, ela me trouxe. Inclusive, eu gostaria que você compartilhasse com nós, que os desafios você já falou um pouco, mas você se formou, mesmo diante de um cenário tipo, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sim. Mas eu gostaria que você compartilhasse o que te fez persistir na formação como direito, né? E o quanto isso, qual foi o maior aprendizado que você teve perante isso, essa persistência, né? Então, foram vários fatores que me levaram a concluir o curso. Primeiro que eu estava pagando. Boa! Eu sempre falo, mexeu no bolso. Eu não queria perder aquele dinheiro, né? Quer fazer um curso? Paga ele primeiro, que eu quero ver se eu desistir. Exatamente. Segundo que eu já tinha começado, e até aquele momento na minha vida, eu começava muitas coisas e parava na metade. Ah, interessante você falar isso. Ali eu comecei a vencer as minhas vontades, né? E eu sabia que eu precisava daquilo. Porque o que acontece? O curso de Direito, ele é o único que você se forma e você não é nada. Você sentia que ali na faculdade, perto da sua conclusão, você ia conseguir fazer justiça para o seu pai? Ou logo cedo você já descobriu? Como foi esse sentimento? Por um tempo eu pensei que eu faria justiça em outras áreas. Enquanto eu trabalhava nessa empresa de segurança e pagava a minha faculdade, eu cheguei a trabalhar, por exemplo, na Alesc. Porque eu queria entender como é que as leis eram feitas. Uhum. Eu trabalhei na Procuradoria do município de Palhoça, né? Porque tinha várias coisas lá que precisavam ser resolvidas. Essa é uma experiência também bem interessante. Lá eu fiz um programa muito legal chamado Lar Legal, que regularizava as propriedades das pessoas. Ai, que legal. Era um programa que estava sendo prometido para as pessoas há mais de 20 anos. E político entrava, saía, ficava prometendo para as pessoas, agora sai. Eu peguei, fui lá e tirei toda aquela nhaca que tinha em volta, e fui lá com muito empreendedorismo também, consegui resolver, comi muita poeira, tive que lidar muito com político, político assim, aquela pior espécie mesmo, sabe? Aquele ineficiente, que diz assim, não vai sair, porque só pode sair se eu for o pai da criança. Muito ego, né? Muito ego envolvido. Muito ego e eu nunca tive muito ego, zero. Eu vejo também muito ego na política. E eu acho que esse é um dos maiores obstáculos e um dos maiores empecilhos para o desenvolvimento do país. Exatamente. É um grupo de pessoas com ego maior do que o outro. Exato. E ali eu tenho... Se eu morresse hoje, eu morreria feliz porque eu tenho os meus filhos,
Eu dei catequese já durante 12 anos e eu fiz esse programa, o Lar Legal. Foi uma realização muito grande para mim. Tá no seu livro isso? Tá no meu livro, com toda certeza. Você fala, tem coisas assim que a gente pode morrer antes de deixar. Eu tenho 4 livros escritos, um sobre a minha história e outros 3 de ficção, porque eu fiz terapia há muito tempo. Escreve ficção? Escrevo. Eu tenho vontade, viu, de É que escrever era um dever de casa na terapia, né? Porque eu sou uma pessoa muito criativa e eu precisava dar vazão nisso, porque senão... Que legal. Já publicou? Não, Nem né? publiquei A ainda gente nenhum. publica, tá? Em breve eu tô em negociações aí com um pessoal que tá me ajudando da Amazon pra gente fazer a publicação dele online. Sim, aí põe todas, né? Isso, né? Legal, quero ler os de ficção. É isso aí. Tô ensaiando, eu já tô dando spoiler aqui, né? Eu escrevi um livro também. Ah, é? Aí chama Realidade Feminina. Olha E aí a gente já tá produzindo um segundo spoiler também. Anota aí, hein, gente? Vai ficar de fora, mulherada. Que é o Realidade Feminina nos Negócios, que é sobre empreendedorismo. E aí então assim, e aí eu sempre, toda vez que eu vou escrever um livro, sabe quando você quer dar uma pitada de emoção? Sim. Eu falo, para mim colocar emoção, eu vou ter que mentir. Mentir não é legal. Então, como que eu poderia fazer isso? Aí entra a ficção, né? Que é... E aí, esses dias eu tava muito assim, cara, acho que eu vou pegar algum dos livros que eu tô escrevendo assim, colocar uma pitadinha aí, deixa de ser um pouco biografia e passa a ser um livro de ficção, ou emoção, sei lá, o nome que vocês quiserem dar. Mas deve ser muito interessante, né? É muito. Assim, pra extravasar, né? Sim, Esvaziar. esse que eu vou publicar primeiro vai ser o de ficção mesmo. Ele chama A Ordem da Providência. Título. É bem legal. Ordem da Providência. Isso, Imagina se a fé fosse um superpoder. Eu tenho certeza que é. Exatamente. O mote do livro é isso. Uma fé, pra mim, fé é um superpoder que todo ser humano tem, que se não souber usar, tá, entendeu? Exato. Tá perdendo a vida. Então, meu livro é basicamente sobre isso, né? Porque sem fé a gente não faz nada, né? Não faz. Jefferson, mas eu não tenho fé em Deus. Tenha fé em si mesmo. Em alguma coisa você acredita. Isso é fé. Exatamente. Pô, eu vou beber esse chá porque eu sei que ele vai fazer bem pra minha saúde. Você tá acreditando antes de beber e ver que ele vai dar bem pra saúde. Exatamente. E fé é isso, gente. Então, cuidado onde você tá pondo, onde você põe só as crenças, né? Exato. Que é o que você acredita. Me fala uma coisa, então, vamos voltar aqui, né, gente? Que tá bem intensa essa entrevista no sentido de coisas que o Jefferson já fez. Mas vamos voltar um pouquinho. Porque antes de chegar na vida real hoje, eu quero entender um pouco essa trajetória, essas aventuras, esses altos e baixos da vida do Jefferson, entre os trabalhos e tudo mais, porque eu quero entender, depois que você terminou a faculdade, aonde que você decidiu, qual foi o momento e o porquê você decidiu ser um especialista em gestão de risco, onde que isso entrou na sua vida, se a faculdade interferiu, se foi os trabalhos, qual foi o momento, e quando você começou mesmo a empreender, parar de trabalhar para outras pessoas e trabalhar para você. Então, vamos lá. Eu trabalhei nessa empresa de finanças, né? E mudei de cidade com a minha família inteira para lá. E, enfim, era um grupo muito grande. E eles acabaram comprando uma outra empresa e queriam que eu me mudasse para lá. E eu já tinha mudado para a família recentemente. E mudar todo mundo de colégio de novo, eu neguei. E dali, então, o clima não ficou muito bom porque eles queriam que eu mudasse realmente. E, enfim, aconteceu uma série de coisas ali que eu precisei voltar de Orleans para Florianópolis. E nisso eu fui convidado a prestar uma consultoria para um banco digital. Um banco bem famoso, foi um projeto bem interessante. E esse banco, parte dele é americano. Pertence a um grupo americano bem relevante. E só que eu tinha uma consultoria que era começo, meio e fim. Eu precisava ajudar a desenvolver a conta PJ deles ali, umas situações ali. Que era uma bagagem que eu trazia desse outro grupo que eu já tinha trabalhado, que eu liderei uma operação lá. E lá uma headhunter americana me encontrou e a gente tomou um café. E aí eu contei a minha história para ela me perguntou ali, contei toda essa questão do meu pai e tudo mais. Ela bem assim, Jefferson, tua história casa perfeitamente com uma vaga que eu tenho. Sério, olha que legal. Exatamente. Tá vendo, gente, como história é importante? Exatamente. Mas eu contei para ela sem pretensão alguma, não imaginava que passasse pela cabeça. Tava abrindo o coração. Exatamente. Não, a gente tava batendo um papo, ela, mas de onde é que tu vem? Sabe? E a gente conversou e eu contei para ela como é que as coisas tinham desenrolado, ela, né? Aí me apresentou uma empresa americana e essa empresa hoje ela é a maior seguradora de vida do mundo, especialista em seguro de vida. Que massa. Para você ter uma noção, quando o Titanic naufragou, a sede dessa empresa era o centro de atendimento aos familiares e sobreviventes ali dela.
Sério? Sim, era uma empresa... massa. E era um mercado que eu não conhecia. Uhum. E era proteger as pessoas em vida e depois da vida, né? Proteger o seu legado e tudo mais. E daí eu me reencontrei com aquele propósito que eu tinha perdido, que eu queria fazer justiça, Sim. né? E de uma certa Ai, forma eu sabia que no meio da sua história ia ter algum momento em que, Exatamente. cara, que hora que ele fez justiça? Quando Então, que foi? eu pude dar para as pessoas, para todos aqueles meus amigos, para todo mundo, Uhum. eu pude oferecer aquilo que me foi negado, né? Uhum. Que é uma continuidade, porque o meu pai deixou uma lacuna ali que, Sim. graças a Deus, eu não passei fome, mas eu passei perrengue muitas Imagino. vezes. Minha família teve, né? Minha mãe foi uma mulher guerreiríssima, assim, sabe? Dedicou a vida para os filhos e para a igreja. E graças a Deus a gente tinha nosso caminho ali sempre ali, mas sempre com muito aperto, sempre com muito arroxo. Uhum. E olha só que interessante. O meu pai tinha um seguro de vida quando morreu. Ah, é? Só que esse seguro, ele morreu com 32. Nossa, jovem, né? É, ele tinha feito esse seguro com 19 anos de idade. E aí eu tive conhecimento de uma realidade que é assim, ela é cruel, sabe? O seguro de Nossa, ele vida, fez seguro com 19 anos. esse de banco que a gente faz, que o gerente empurra na gente, que ele nem explica como é que é, né? Tô pagando um negócio lá que eu nem sei o que Aí é. para ter relacionamento, para financiar carro, essas Pra coisas. acabar. E aí vai. E tem até algumas coisas a respeito disso. Só que ele fez esse seguro. E quem que você bota como beneficiário quando você tem 19 anos de idade? Ninguém, não tem ninguém, né? Não, você bota sua É, mãe. mãe, pai, exatamente. Exato. E daí esse seguro, e era um valor razoável, lá em 94, né? Ele foi direto para minha avó. E minha avó não deu R$1 para minha mãe. Minha mãe estava com 2 filhos pequenos e um dentro da barriga, inclusive. E isso, nossa, né? Tem várias histórias. Eles dizem que esse dinheiro foi para um lado, para outro, mas a minha mãe diz: eu não vi R$1 desse dinheiro e nem quero, né? E daí quando eu Falou conheci, empreendedora, né? minha mãe Mulher quando é empreendedora, eu dou conta. nem quero também. Quer saber dessa turma não. Minha mãe é desse tipo. E daí eu pude oferecer para as pessoas aquilo que me foi negado, que é esse auxílio nessas situações. E depois eu aprendi que o seguro de vida, porque nós, todas as pessoas hoje, nós temos nós passamos por um problema que vem do oligopólio financeiro que nós temos hoje. 80% das operações financeiras são feitas por 5 instituições. 2 delas, inclusive, são estatais, né? E nós temos um modelo de venda desses produtos que nos ensinou que o seguro de vida, na verdade, não é um seguro de vida, e sim um seguro de morte, né? É. A gente fica pensando que o seguro é só para quando a gente morrer. Uhum. Mas beleza, o que é a sua vida? Você está sujeito a uma invalidez, você está sujeito a uma Sim. doença grave, você está sujeito a não poder trabalhar por algum período. Uhum. E esse tipo de coisa precisa ser protegido. E eu tive acesso a esse conhecimento que nunca me foi falado, eu nunca sabia. Eu acho que a maioria, hoje em dia, ainda é Exatamente. muito ignorante nessa parte. Eu me coloco, né? Eu não sei Exatamente. nada. Para você ter noção, eu tinha um seguro, era um seguro, eu acho que ele cobria um monte de coisa, desde casa, vida, enfim. E eu fui assaltada, eu tive a minha casa assaltada 9 vezes. Nossa Senhora. Só que eu fiquei tão atordoada com a situação do assalto, que ele foi levando bens e bens e bens, e até levou o meu estado de espírito, né? Que depois de, eu acho que uns 4 meses, um amigo meu olhou para mim e falou assim, nossa, mas você não tinha seguro? E aí que eu lembrei que eu tinha um seguro e não fui atrás do seguro para saber, né, o que ele poderia ajudar. Depois que eu fui pesquisar, eu vi que eu tinha direito de colocar um vigilante na minha casa. Eu vi que eu tinha direito de, sabe, um monte de coisa que eu não... De tanto que a gente não tem o hábito de ser assegurado, né? De falar assim, cara, é um benefício que eu tenho, é um direito que eu tenho. A gente sempre fica naquela, não, eu tenho um seguro, mas é só para quando eu morrer. É isso que é o problema, porque às E vezes... foi exatamente comigo, muito no automático. Eu falei, cara, eu tenho seguro, mas tipo, beleza, seguro a gente pensa o quê? Não, quando eu morrer, meus filhos vão poder usar, né? Como é Mas que você contratou esse seguro? foi através... Eu trabalhava numa empresa que, através eu recebia automático da empresa, e aí eu tinha o direito de contratar o seguro através do folha de pagamento. E aí ele descontava direto. Mas ninguém fez uma consultoria com você? Ele mostrou os Não, só benefícios um papel de não sei quantas mil páginas com as escritinhas que eu nem enxergava. Vai Esse que é o perguntar grande sobre... problema. Nós precisamos de vendas consultivas.
E com a Faz internet, isso está ficando cada vez mais automático. As pessoas não entendem os benefícios, os riscos. E esse é o grande problema, e por isso que a gente... Isso que causou esse problema todo com meu pai, por exemplo. Se meu pai tivesse tido uma venda consultiva... Ele ia saber exatamente. Se a gerente do banco, e a gerente é generalista, não é a pessoa ideal para fazer esse tipo de venda, porque ela cuida da conta, ela cuida do saldo. Naquela época, ela cuidava de cheque. É o papel dela, né? Exatamente, não era o papel dela. Só que um especialista nesse tipo de coisa é fundamental, porque ele visitaria o pai com certa frequência, em um dado momento, ele faria... Vem cá, João, tu tens agora 2 filhos e um para nascer, e o beneficiário aqui ainda é tua mãe, tu não quer mudar isso aqui, não? Entendeu? Verdade. Então, coisas simples. E hoje você faz isso, né? Faço. Que aí que é a gestão de risco ali que a gente fala, ou não? Gestão Porque de eu sou risco. bem leiga, tá? Gestão de risco ela é um conceito mais amplo. A gestão de risco no Brasil ela é muito negligenciada para as pessoas, para as empresas e para tudo. Eu imagino. Por exemplo, recentemente, um caso que eu li aí, que eu acompanhei, o time Corinthians, um dos maiores do Brasil, né, ele contratou um jogador holandês, o Memphis, certo? E ele fez um contrato e toda uma engenharia financeira ali para poder fazer essa contratação. Se eu não me engano, é 70 e poucos milhões o contrato desse jogador por mês. E nisso tinha um contrato com um patrocinador master do Corinthians, que era de 300 milhões, que era uma empresa de bet. E agora o Brasil, o Estado brasileiro, decidiu perseguir essas empresas, e já não é sem tempo, né? E agora vão regulamentar isso. E essa empresa não tinha concessão no Brasil, quando esse contrato foi feito. E o Corinthians não tinha uma gestão de risco para garantir perda de receita com patrocínio. Ou seja, esse negócio ficou em risco, muito, graças à sorte, e a gente não deve contar com a sorte, né? A empresa foi regulamentada e resolveu. Mas e se não fosse? Meu Deus, olha o prejuízo. Imagine só o prejuízo. E a gente não, as grandes empresas não fazem isso, e nós não fazemos isso na nossa vida. Nós não temos educação financeira nas escolas, e nós precisamos pensar. Na nossa vida financeira, nós como indivíduos, né, o recomendável é que a gente dedique 70% do que a gente ganha para o nosso dia a dia. É o condomínio, é a alimentação, vestuário, lazer, né? De 25% a 30%, né, o ideal é que de 25% a 20% a gente dedique para o nosso futuro, que é comprar um carro, fazer uma reserva para a gente, né, conquistar os nossos sonhos. E de 5% a 10% a gente deve pensar nos imprevistos. E essa é a parte que é negligenciada. Não, para que imprevisto? Exatamente. O brasileiro começou a investir com muita Isso frequência. vai muito da cultura brasileira. Existem né? muitos cursos aí para ensinando a investir, aumentar o patrimônio. Mas e se você, a máquina que gere tudo isso, não tiver uma gestão de risco para a sua pessoa? E se você deixar de trabalhar? Todas as conquistas que você teve, né, nesse processo todo, e para a gente conquistar hoje algo é suado, gente. Vocês que estão me assistindo aí, é a custo de muita renúncia que a gente conquista alguma coisa hoje. Olha os financiamentos de automóvel, de casa. É muito custoso para adquirir algo, para a gente conquistar algo, e de repente, de um momento assim, quando a gente menos espera, a gente deixa de ser um gerador de riqueza e passa a ser um gerador de despesa. É verdade. A pandemia nos ensinou isso. Do nada a pessoa... hora que todo mundo estava trancado dentro de casa, começou a olhar e falar, meu Deus, para que isso? Para que aquilo? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo, né? Exatamente. E aí a gente deu esse choque de realidade. Hoje você tem várias coisas supérfluas. Hoje a gente tem vários problemas na nossa vida. É as contas, é as coisas. Quando a gente tem uma doença, a gente passa a ter um problema só. E todo o restante fica supérfluo. Mas e como é que vão ficar as finanças? Quantos anos você tem? Desculpa fazer essa pergunta deselegante. Ele vai morrer hoje. Não, vamos esquecer essa pergunta então. Eu presumo que você tenha... Não tem problema com a minha idade, Eu presumo que você tenha mais ou menos a mesma idade que eu. É quase. Me respeito, sou mais velha. Mas vamos lá. A nossa geração, Ellen, quando a gente estava no ginásio, uma pessoa com 65 anos era uma pessoa velha? Sim. Não era? Tia. Hoje uma pessoa com 65 anos... Tá na flor da idade. Tá na super ativa. Se for solteiro, tá no Tinder. Tá mesmo. Não é?
E olha só que interessante, esses são os nossos pais, os nossos tios. Uhum. A nossa geração, Ellen, vai viver até 99, 100 anos tranquilamente. Vai, também acho. Se nada nos acontecer, mas a média vai ser elevada lá. Só que a gente não tem mais o mesmo pique, né? Depois dos verdade. 65, 70, Não quero mais nada. Tô cansada já. como é que vai ser essa vida até os 99, 100? Ai, meu pai. A Eu gente- tô cansada só de pensar. Né? E tem olha só, a gente vai viver mais, mas a gente não sabe como é que vai ser a qualidade dessa Não, vida. não tá se planejando, né, às vezes. Pra isso. Exatamente. Eu li recentemente uma reportagem da CNN que afirmou que nós teremos nos próximos 5, 10 anos uma epidemia de câncer na nossa geração, nas pessoas de 40, Não 50 acredito. anos. Olhando pelo estilo de vida que nós estamos vivendo hoje, Exatamente. pode até chegar lá, mas meu Deus, Como é que muito custo. Se acontecer hoje com você, de você ter um câncer, como é que vai ser a sua vida? É um dia após o outro. Esperando a bênção do... Você como empreendedora, Acabou tudo. né? Hoje você depende Falou o de você. gestor de risco aqui, meu pai amado. Exato, mas é essa pergunta que eu faço para as minhas pessoas, para os meus A gente quer protegidos. tão viver o hoje, nem tá nem aí com amanhã. A gente acha que a gente é super-homem. A gente acha, sabe? E pessoas desde... E eu, literalmente, assim, não sei o que é ficar doente. Eu não sei lidar com doença, se literalmente eu ficar doente, porque eu sempre, como eu não fico doente, é muito raro, Uhum. eu não tenho plano de saúde. Eu vou ter plano de saúde para que eu não fico doente. Nem eu e nem os meus meninos. A gente não sabe o que é plano de saúde, enfim, desde que meu pai, né, desde que o plano do meu pai não serviu mais. Uhum. Mas, literalmente, saúde é uma coisa que eu não, tipo assim, não sei o que é ir no médico. Na farmácia comprar remédio é muito raro. Que bom que continue assim. Sim, mas sim. Mas exatamente por eu ter essa... Não tenho um plano de saúde, não tenho uma previsão de que, cara, realmente, para quem tem tanta saúde, só Deus sabe. Mas não é só de De saúde aparecer, que se trata, né? É imprevistos também, Exato. Ellen. Cair, machucar, Exato. né? Um acidente que pode acontecer, a gente está exposto a Eu isso. conheço um caso que foi lá da agência. A Annelise direto fala que ela também é da área de planos, né? E seguro e tudo mais. Ela, você tem plano de saúde? Fala, Aí ela, não. Aí ela começou a me falar de vários. Não, não vou gastar. Aí a mentalidade, né? Não vou gastar dinheiro com isso, não. Nem uso. Vou usar para quê? Mas nunca se sabe o dia de amanhã. E tem outra coisa que as pessoas não sabem. A ferramenta de gestão de risco, um seguro de vida, ele pode ser inclusive resgatável. Você não perde a vida. Dependendo da... Claro que não existe um produto de prateleira. Se eu vou atender a Ellen, eu vou entender a sua necessidade e vou ver se enquadra esse produto para você. Pode ser, inclusive, uma ferramenta que pode te ajudar lá na aposentadoria. Você passar pela sua fase interessante isso produtiva, né, protegido. Quando ninguém mais depende de você, a Bia já está encaminhada, está todo mundo, está tudo certo. Você já passou pela fase produtiva, chegou na hora de aproveitar. Você pode resgatar com um ganho de capital, inclusive. Né? Não é um Estou investimento. gostando desse assunto. Não é um investimento, sabe, dos mais arrojados. Mas é uma né? Porque... possibilidade, né? Exatamente. Porque é um tipo de serviço que eu sempre assim, pagar, a gente não quer pagar para usar, né? Exato. Mas também não pagar para não usar é triste, né? Exato. E daí o que acontece? Passou a fase produtiva, não utilizei, ou utilizei, dependendo, às vezes eu usei uma parte dele, enfim, usando ou não usando, você tem direito ao resgate. Interessante. Então, é um planejamento que você pode fazer, que pode não só suprir no momento de falta, mas também ser uma ferramenta de enriquecimento lá no futuro. Entendeu? Nós vamos falar mais sobre isso. Porque, eu não sei você, gente, mas achei bem interessante sobre esse assunto, sobre seguros, né? Seguro de vida, capital de risco, enfim, todo esse assunto aí, achei bem interessante. Eu sou leiga, literalmente, eu sou uma pessoa que eu não busco informação nesse tipo de área, porque nunca me foi necessária. Mas eu sei que tem momento para tudo, né? Claro. Vai chegar uma hora que isso daí às vezes vai bater na porta. Até, não só para pessoa. Eu acho que pelo menos ter o conhecimento, porque tudo é uma questão de acesso ao conhecimento. Sim. Então, imagina que como eu vou precisar de uma coisa que eu não sei. Mas a partir do momento que eu tomo conhecimento no sentido de entender que isso existe, que é viável e que como funciona, aí vem a questão de eu priorizar uma necessidade. Cara, gostei, agora eu entendi e eu acho que eu vou pôr isso no meu radar. E eu acho válido trazer na nossa entrevista um pouco dessa conscientização para as pessoas
e querer ter mais esse interesse. Lógico. Porque é um recurso. E ultimamente eu ando falando muito aqui, né, pessoal? Para quem está acompanhando os nossos episódios, eu falo muito sobre os recursos que estão à nossa disposição, olhando a nossa geração hoje em dia. Olhando, né, a geração hoje em dia. Então, a gente tem muitos recursos, né, voltados para essa área, que é a área de seguros de vida, investimentos, e se organizar, evitar os riscos ou estar preparado para eles, que é um pouco do que eu estou entendendo aqui. Mas nada como a gente começar a se atentar e olhar e colocar isso no nosso radar, no sentido de realmente, peraí, está à minha disposição? Deixa eu entender um pouco mais, porque realmente é um benefício que talvez eu possa estar deixando de ter, né, de ganhar. E isso eu acho muito interessante. Mas antes da gente aprofundar mais sobre quero entender um pouquinho mais do Jefferson, tá? Levando em consideração que você é pai solo, como que você consegue equilibrar a área profissional e a paternidade? E também quero que você fale sobre a sua questão da católica ali, que você, né, faz católico, enfim. Conta um pouquinho mais sobre isso para nós. Vamos, Um pouquinho claro. mais da vida pessoal aí do Jefferson. Então, primeiro eu casei no civil com a minha primeira namorada. Ah, legal. Mas não é a mãe dos meus filhos. Eu fiquei 11 anos juntos, ficamos 11 anos juntos ali, né? Mas, enfim, a gente cresceu junto. Eu comecei a namorar com 17 e tal, e aconteceu várias coisas. Ela não tinha muito interesse em ter filho, e eu sempre quis ser pai. Né? E várias outras coisas que aconteceram, né? A gente cresceu junto, imagina, moleque, várias coisas. Você acostumou, né, às vezes, Exato. na relação ali. Aí me separei ali quando estava na faculdade, né? E fiquei uns 2 anos, assim, na bagunça. Tá livre. Aquela fase, Vai assim... viver a fase eu não adulta. tive aquilo de sair, Sim. de conhecer. Aí viajei, fiz muitas coisas, eu e meus amigos. Uma fase, assim, que foi, nossa, enriquecedora demais, assim. Top. Me autoconheci. Ah, legal, importante. Exatamente. Só que tava indo um pouquinho demais, assim, daí Deus me parou. Oh. Eu conheci uma moça e ela engravidou na primeira vez que a gente saiu. Deus dá asa pra cobra. Exatamente. Onde que tá esse moço? Exatamente. Então, assim, foram 7 anos que daí, o que aconteceu? Eu queria muito ser pai. Uhum. E, cara, vamos ter um filho. A gente não se conhecia, mas o que acha da gente tentar fazer dar certo? Uhum. Era uma pessoa de boa família e tudo mais. Né? Não nos conhecíamos, mas por que não tentar? Sim, Né? sim. E, Nada era por acaso, né? hoje eu acho que foi um erro, sabe, Ellen? Porque eu É. não deveria ter feito isso. Mas a minha cabeça, me conhecendo, eu não me perdoaria se eu não tentasse. A minha consciência mandava é melhor, porque eu acho que o arrependimento sempre vem junto de um aprendizado. fazer. Exatamente. Mas Então- fui lá, comprei apartamento, tentamos manter uma vida, né? Tentei construir uma família. Tivemos depois a Lara, né? E Então até deu certo, né? é porque assim foram 7 anos da gente tentando muito, tanto lá quanto cá. Desgastou muito, né? Desgastou muito, apesar de ser uma pessoa boa, a gente só fala o estritamente necessário, né? Para manter ali a boa relação. Eu fico 7 dias com as crianças e ela 7 dias, a gente divide a guarda, né? Ah, legal. Né? E tem funcionado bem assim. Os meus filhos são maravilhosos, assim, Ah, filho é filho, é né? a razão da minha vida, né? E os filhos me fizeram ser mais produtivos, acredite se quiser. Ah, sim. Eu sempre falo, ó, se você não tem motivo na sua vida, faz filho. Porque muita coisa mudou em mim. Eu era uma pessoa muito revoltada, muito inquieta. Eu imagino pelo seu histórico ali, né, com o seu pai, a tragédia do Exato. pai. Então, você acaba trazendo isso, né, no seu dia a dia, no sentido de querer sempre buscar a justiça, né? Sim, E aí vai muito do nosso comportamento, das frustrações que a gente acaba trazendo, né? isso. Mas olhando o seu histórico, até que foi conduzido muito bem, né? E principalmente olhando o resultado hoje, né? De você estar conseguindo viver de propósito, atender o propósito, o sentido da profissão, e isso é muito legal. Mas objetivo maior de sempre tentar entender um pouco da história da pessoa no sentido como pessoa, como pai, como filho. É nesses pontos que a gente começa a perceber que aquele famoso que precisou dar errado para dar certo. Sim. A gente sabe que nas relações... Eu inclusive, estava conversando com a minha irmã hoje e a gente estava falando muito sobre isso. Sobre o que... todas as pessoas que vêm na nossa vida, ela me falando, né? Elas vêm com um papel de nos ensinar, nos mostrar o que a gente não está vendo.
Uhum. E isso eu achei muito interessante, porque quando eu entrevisto as pessoas aqui, eu vejo na trajetória delas que elas falam que, porque aí eu conheci o fulano, que aí eu conheci o ciclano, que aí eu comecei a trabalhar em tal lugar, e aí vem toda aquela narrativa. Você começa a perceber o papel, para eu que estou fora, estou vendo aqui a ilha, o que cada um precisou, cada um que veio, que precisou vir para realmente nos trazer e nos colocar onde a gente está hoje. Exato. E as suas relações não é diferente, né? Sim. Essas mulheres passaram e te colocaram num lugar, realizou um sonho seu, né? Sim. Que hoje são seus 2 filhos. Então, isso é muito legal olhar na trajetória. E me fala uma coisa, qual foi o seu maior aprendizado? Porque, assim, ali na sua bio que você me mandou, você me falou que você perdeu 30 quilos. Perdi. E 30 dias, né? Então, tipo assim, 1 quilo por dia. Eu não sei pra você, mas isso pra mulher, a gente só quer receita, né? Uhum. Mas eu queria que você contasse esse processo da sua obesidade, porque, pô, olhando 30 quilos a menos pelo seu porte, apesar de você ser alta, realmente é obesidade. Uhum. Como foi isso pra você? Qual foi o momento de decisão de você? Se foi saúde, se foi autoestima, né, autoconhecimento, como que foi esse processo? E qual foi o momento de decisão e o que você precisou abdicar? Assim, conta um pouquinho da sua experiência para nós nesse processo. Claro. Foi antes ou foi pós, Eu fiz divórcio? isso 2 vezes na minha vida. 2 vezes? 2 vezes. Ele tem a receita, gente. Vamos descobrir essa receita. No primeiro casamento foi a mesma coisa também, né? Eu perdi 35 quilos da outra vez, né? Quando eu separei da primeira vez, e agora foi a mesma Por isso coisa. que eu falo que amor emagrece, gente. Não, eu... Me conta aí que tem alguma coisa. Nessa segunda vez eu comecei, eu emagreci nesse período ali, eu ainda estava junto com a mãe dos meus filhos ali, né? A gente tinha ali um período de transição, ainda emagreci na gestão dela ainda. Que legal. Geralmente o homem engorda, né? Porque o que acontece? Foi uma coisa que eu precisei aprender sobre mim. E eu sempre tive esse perfil de sair fazendo as coisas e tentar fazer dar certo. Da primeira vez que eu me separei, eu trabalhava em 3 empregos. Eu trabalhava na empresa de segurança, trabalhava na prefeitura como... 3? Por isso que a relação da brincadeira. E eu ainda estava na faculdade ali e eu ainda ajudava um escritório de advocacia de um amigo meu. Meu Deus! Né? Então, Como que dava conta? trabalhando, eu amo trabalhar. Você fala que vem 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para a família. Porque os outros 2 lugares eu não estava ali a 100% do tempo, né? Eu prestava uma consultoria, mas eu tinha uma certa dedicação ali. E eu amo trabalhar assim. Quando eu estou movido por um propósito, ninguém me para. Legal. Na prefeitura era isso, que eu estava no lar legal e eu queria fazer muito aquilo dar certo, sabe? Eu queria ver aquelas pessoas resolvidas. Eu dei minha palavra que eu ia fazer a coisa acontecer. Quando eu dou minha palavra, ninguém me para. E isso cobrou um preço na saúde. Chegou um momento que eu vi que não estava legal. A consequência está aí, né? Isso. Jefferson, tu teve depressão e daí emagreceu? Não, eu simplesmente comecei... As pessoas pensam que a gente... mas o que tu fez para emagrecer? Não, o problema é que eu fiz para engordar. É verdade. Né? Na primeira vez, eu estava trabalhando em 3 empregos, TCC. Tinha dia que eu almoçava 4 horas da tarde. Né? Tinha dia que isso me cobra um preço. O sono era ruim, a relação já não estava legal, isso prejudica. Aí eu fui no médico e ele, Jefferson, tá complicada a situação aqui. Precisa dar um jeito na tua vida. Estás com um princípio de diabetes, tu é muito novo para isso. Eu disse, não precisa. Daí fui lá e finalizei os 2 vínculos, foquei de trabalho, né? Foquei num só, finalizei o casamento. E daí nessa época eu não fiz academia, eu fiz só jiu-jitsu. Você começou jiu-jitsu aí? Daí, por que jiu-jitsu? Porque eu precisava aprender eu era muito, como é que eu posso dizer? Eu achava que eu era invencível. E na minha cabeça, assim, jovem ali e tal. E eu precisava aprender que não. Jiu-jitsu. E eu sempre fui grandão e eu vou lá. Chegar lá, os cotoquinhos, rapaz. Que nada, lá eu aprendi. Eu já vi aula de... O jiu-jitsu me ensinou a respirar. O jiu-jitsu me ensinou a ter disciplina que eu não tinha. Eu trabalhava muito, mas eu não tinha disciplina, comendo no mesmo horário, sabe? Não tinha isso. E daí E a academia naquela época me entediava. Eu não gostava de ficar ali puxando peso, não. Era uma coisa que eu não gostava. Eu gosto, né? E daí tava lá. Eu sou muito competitivo. Foi pro lugar certo. Exatamente. Eu não gosto nem de... Não aceito perder nem cuspe em distância. Então eu sou assim. Sério? Eu sou assim.
E eu faço competição comigo mesmo, né? Eu vou lá. Cuspir distância. Eu não aceito perder, de jeito nenhum. Desde Isso criança. até hoje? Até hoje. Então tá, né? E essa foi a primeira vez. O jiu-jitsu me ajudou. A segunda, aí não. Aí eu já estava... o casamento não estava legal. Só que eu tinha uma família. E eu queria fazer dar certo. E eu tinha uma família de comercial de margarina, né? E eu queria fazer dar certo. Eu fui fazer terapia porque eu queria encontrar um jeito de fazer dar certo. E na terapia eu descobri que tinha que acabar. Ai, foda, né? Essa é a pior parte, né? Essa é a pior parte. Quando você vai lá, tenta toda a solução do mundo pra salvar, que seja o seu negócio, o relacionamento, se você tá passando por isso. Exato. E aí você vai na terapia pra descobrir que não, você tá persistindo num negócio que não é pra ser. Aí, enfim, acabei descobrindo algumas coisas na relação que me fizeram enxergar que não tinha jeito. Nossa. E daí eu comecei a olhar pra mim, porque apesar de eu sou alto, e com 30 quilos a mais eu não aparentava ser gordo, né? Porque, enfim, mas eu tava mal, eu não conseguia amarrar meu sapato, eu uso terno todo dia, terno e gravata. Nossa, imagina, né? Então, assim, eu não sabia o quanto isso estava me fazendo mal. E daí o que aconteceu? Dessa vez eu não fui pra academia querendo emagrecer. Eu fui pra academia pra fazer relacionamento, networking. Juro pra você. Eu acredito. É. A minha irmã às vezes fala pra mim, ó, quando você for nos lugares, igual quando ela me chama pra sair, não vai fazer network, não. Eu fui. Eu não me achava... Gente, network é muito importante, tá? Mas calma. Eu não me achava gordo, né? Aí pesquisei no Google, qual é a melhor academia de Florianópolis? Sendo bem franco, qual é a academia mais cara de Florianópolis? E a mais movimentada. Exatamente. Achei a academia. Ai, gente, achei um jeito de emagrecer agora, um motivo forte pra emagrecer. Exato. Aí, só que o que acontece? Olha que interessante. Eu fui lá para fazer negócio, mas eu descobri lá um ambiente muito legal. Muito legal. Faço propaganda sim, chama Gym Club, né? Do Marcelo. Fantástico. Um abraço pro Otávio, que foi quem me ajudou muito nesse processo. O Diogo, toda a equipe lá, a Fran. São pessoas extraordinárias. Isso é bom, né? Eu estava num lugar, lembra que eu falei que a academia me entediava? Mas eu estava num lugar que eu gostava de estar lá. Ah, legal. Eu gostava de ir para academia. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, tinha uma competição. Tá explicado. Quando eu cheguei Era lá... competição de quê? Era uma competição que eles faziam 3 meses em um, que era final de ano. Ah, é? Era final de ano... E daí, assim, só que o que acontecia? A academia tinha vários circuitos, assim, vários equipamentos, várias outras modalidades e aulas. E era uma forma muito inteligente, elaborada pelo Marcelo, que é um baita do empreendedor, um case de sucesso. Já vamos trazer o Marcelo aqui, hein? Traga o Marcelo aqui. E o que acontece? Eles faziam um processo que tu tinha que cumprir algumas etapas, tu tinha que fazer aula de body combat, tu tinha que fazer... Lá tem body combat. Acho que era, não sei. Ah, já quero saber. Mas tinha aula de yoga, tinha aula de muay thai, tinha aula de... Enfim, eles têm um sistema que é fantástico. Só que tu vai na academia normal, tu não conhece essas coisas. Então, para tu ganhar a competição, tu tinha que passar por isso tudo. E quem tivesse a maior transformação corporal em 30 dias, vencia. Aí eu cheguei lá... E me fala uma coisa, para quem não é competitivo, igual você faz como? A gente tem que encontrar um motivo. Tem que achar, Nós temos que encontrar um motivo. Tem que ter um propósito, né? Exatamente. Mulher, Jefferson, mulher não tem essa facilidade. Perfeito. Mulher se arruma para as outras mulheres, não é? É ou não é? Diria que sim. Diria que sim. Enxergue um modelo de mulher que você quer chegar. E não sossegue enquanto você não alcançar. Faça uma competição para você mesmo. Tem um documentário que eu assisti faz um tempo atrás, chama The Last Dance, na Netflix. Conta a história do último título do Chicago Bulls. O Michael Jordan já era o maior astro que tinha. Ninguém batia ele. Mas quando ele ia para a quadra, ele inventava alguma coisa na cabeça dele. Ele dizia, fulano mexeu comigo e falou isso de mim. Ele não tinha falado nada, mas ele contava para todo mundo que tinha acontecido aquilo. Porque ele queria um motivo para ele ir lá e fazer o que tinha que fazer. Se a gente não tem... Motivação, né? Exato. Precisa de um... Se a gente não tem esse motivo, a gente tem que buscar e tem que criar. E tinha competição. E é lógico que eu venci, né? Eu cheguei lá... O que eu preciso fazer? Tu tem que parar de beber. Eles têm todo esse acompanhamento. Tens que parar de beber. Tu tens que comer assim...
o sotaque, gente. Quem é do Goiás aí tá entendendo, né? Que aqui fala assim. E você tem que fazer 2 cards por dia. Não tem problema, eu vou fazer. Era 5h30 da manhã. Era de que hora a que hora? Como que era o seu tempo? 5h30 da manhã eu estava na tá. academia, eu fazia um cardio, treinava, já ia com a roupa, entrava no banheiro assim, ensopado de suor, tomava um banho, vestia o terno, vinha em casa, pegava as crianças, levava para a escola, trabalhava o dia inteiro, voltava, deixava as crianças e ia para academia de novo. E assim eu ia fazer. Às vezes eu corria na época eu morava aqui no Estreito. Isso foi quando? Isso foi há uns 2 anos atrás, hein? Né? E aí, desde então, 60 dias você criando aquele hábito, você não abandona mais esse hábito. Isso é verdade. Então, Acredito. eu não tenho o hábito de ler. 21 dias para se tornar um hábito, né? Uhum. E 90 dias para... Como é que é? 21 dias para você construir um novo hábito. 90 dias para esse hábito se consolidar, né? Acho que é mais ou menos isso. Exatamente. Sempre, tanto que tudo que eu vou fazer, eu faço um planejamento de 90 dias. Em menos de 90 dias, eu sou proibida de desistir de qualquer coisa. Exato. Aí 90 dias, porque aí vira hábito, né? Isso. Como isso te ajudou nos negócios? Na academia, além de ter Eu já até sei, mas fala. além de ter todo esse processo, gente, eu estava num ambiente privilegiado. Eu treinava com o melhor cirurgião plástico da cidade, o melhor advogado tributarista da cidade, estava ali. Os empresários ali, eu passei a ter... Acho que eu tô na academia errada. Era a academia mais cara da cidade, mas ela se pagava porque eu fazia negócios ali. Sim, acredito. E eu vencendo a competição, as pessoas queriam falar comigo, né? E eu criei esse ambiente, então já não precisava eu ficar abordando, as pessoas vinham e a gente conversava. E, gente, é ser interessante, não interesseiro. Juro para vocês, eu me interessava genuinamente por todas as pessoas que eu tinha contato. Eu tinha amizade com a faxineira, eu tinha amizade com todos. Eu conhecia pelo nome, eu sabia. Eu amo gente de verdade. Se eu vou fazer negócio, é outra coisa. Quando eu vou conversar com as pessoas, Legal isso. na minha disciplina, eu foco em conversar com as pessoas, ter reuniões marcadas. Se vai sair um negócio ou não, é outra história. É outra coisa. Legal. Eu vou lá, entendo. Muitas vezes eu tive trato com pessoas que eu identifiquei que ela não precisava do meu produto. Você não precisa, você precisa fazer uma holding que vai resolver o teu problema, porque você tem dinheiro demais, aqui não vai resolver e tal. O que eu consigo te ajudar é com isso. Aí eu fiz uma sucessão empresarial, que esse é um produto que também é importante, no negócio dele, ajudei, mas a pessoa dele eu não tinha negócio. E essas pessoas, por eles enxergarem isso em mim, eles me recomendavam outras pessoas. Ai, E aí legal. a gente ia fazendo... se você se interessar genuinamente pelas pessoas e for interessante, não interesseiro, né? Se você cuidar né, de todos os processos, é incrível. Eu acredito. A lei do retorno, ela acontece, ela se impõe, na verdade. A lei do retorno, ela se Aí impõe. o poder das conexões, né? Acho que tem até um livro, um e-book, na verdade, da Know-how, inclusive, que fala muito sobre, né? Você se interessar mais nas pessoas, sempre chegar com, cara, o que eu posso fazer para agregar, o que eu posso fazer para ajudar, como eu posso ajudar essa pessoa. Exato. Porque todo ser humano ele tem uma necessidade. Dessa necessidade, qual que eu posso suprir? Como eu posso servir? Porque é sobre isso, né? É sobre servir mais pessoas, sirva muitas pessoas, ganhar muito dinheiro. Exatamente. Acredito muito nisso. E um negócio que eu sempre percebi que era diferente para as pessoas, né? Recentemente um cliente me falou isso. Eu ia até o negócio das pessoas. E quando a gente passa no negócio das pessoas, a gente diz, que legal, beleza, tal. Esses dias eu visitei uma clínica de um grande amigo meu e, cara, que clínica legal. Como é que tu conseguiu para fazer que as tuas pessoas atendessem tão bem os outros? Porque treinar a gente é difícil. E as pessoas não reconhecem isso. Quando ele ouviu isso de mim, sabe quando rola uma tela azul na cabeça da pessoa? Ela olha assim, é mesmo, como é que tu sabe? Não, eu sei, porque eu já treinei gente. Como é que tu fez para acontecer? Cara, parabéns. Top. A tua equipe está afinada. As pessoas não escutam isso. E o negócio, a empresa das pessoas, é o que eles têm de mais valioso depois da família. Porque ele botou muito suor ali. E quando a gente reconhece isso e as pessoas entendem que a gente está fazendo isso de forma genuína e não por bajulação, eles passam a te... É reciprocidade, né? Exatamente, eles têm uma aceitabilidade mais, eles querem conhecer mais de você também. Porque você se dispôs a conhecer mais do outro, né? Às vezes tudo que as pessoas querem é um pouco de conversa, né? E tudo isso eu aprendi quando eu visitei lá os primeiros zeladores de prédio.
Caraca. Tudo- Aham. Top. O que te levou a se dedicar à catequese? Ah, pois é, eu sou catequista, né? Conta isso aí. Então, aí vem para um lado da fé, Uhum. né? Eu tenho uma relação muito profunda com Deus. Deus sempre foi muito presente na minha vida. Eu tive vários episódios, eu já tive, né, conversas muito profundas com Deus, né? Sério? Sim, já várias vezes, por Que todo o meu massa. histórico, assim, e tudo mais, por tudo que aconteceu na minha vida, assim, né? Eu converso com ele sempre, né? Eu tenho uma relação muito íntima com ele. Pelo menos eu considero. Top. Às vezes eu me afasto do caminho dele e ele sempre me Não, traz daqui de eu vou volta. tirar férias, daqui 30 dias a gente se fala. Exatamente. Então, assim, isso foi tudo da minha mãe, assim. Eu fui coroinha, eu ajudei um grupo de jovens. E eu sempre tive esse dom de falar, de me expressar. E eu tenho muita facilidade em ensinar, né? Eu tenho, graças a Deus, é um dom que ele me deu e sendo um presente dele, eu tenho que colocar a serviço dele. E eu sinto isso como propósito. Quando eu tive filhos, eu me afastei um pouco da catequese, mas esse ano eu voltei. Antes eu dava catequese de crisma, hoje eu dou catequese de adultos. Né? Aconteceu algumas situações ali que me deram um estalo, poxa, né? Tá na hora de eu voltar. Que massa. E foram situações muito engraçadas, inclusive. Mas, enfim, eu gosto muito de levar para as pessoas uma visão diferente de Deus. Eu uso o senso de humor de Deus. O senso de humor de Deus, Deus faz piada o tempo inteiro, a gente não entende. Eu acredito. As pessoas não entendem. As velhinhas, Ele prega peça, né? ele prega peça. Olha só, um exemplo do senso, como o senso de humor de Deus é uma coisa maravilhosa, né? O povo dele estava preso e era escravo no Egito. Ele precisava de um líder para recrutar essas pessoas e libertar essas pessoas. Deus vai lá e escolhe Moisés, que era gago. Quando você pensa num líder, a primeira coisa que você pensa é num William Bonner. O que vai chegar lá, fala em público, né? Tem a retórica. Moisés era gago e era medroso. Medroso. Gente, é verdade. Eu não vejo Bíblia essas diz em entrelinhas 4 da Bíblia. passagens que Moisés era gago. Tem gente que questiona e diz que não era. Eu gosto de acreditar que era. Sim, vamos acreditar que era, fica mais engraçado. Tanto é que quando ele foi batizar o irmão dele, ele batizou de Arão. Né? Suas aulas devem ser muito legais. Eu mostro o senso de humor de Deus o tempo inteiro. Deus faz piada. o quê? Arão. Faz sentido, agora eu entendi. Quando Deus falou, Moisés, é contigo o negócio, é tu, a bronca tá contigo. Ele disse, e escolhe outro. Tá lá na Bíblia, ele repete várias vezes. Escolhe outro. Sabe por quê? O que Deus quis ensinar pra gente? Que ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Nossa, falou tudo. Entendeu? Deus quis mostrar isso pra gente. Verdade. E a gente, às vezes, por uma questão ou outra, a gente acha que a gente não é capaz, a gente fica com esses medinhos, com essas coisas bobas. Gente, Deus mostra o tempo inteiro pra gente. É verdade. Meu Deus. Das formas mais engraçadas. Porque pode acabar aqui esse episódio. porque às vezes as pessoas ficam se apegando naquela coisa dolorosa Não, de mas religião. E nem por isso, né? Mas eu acho que não só na religião, mas na nossa vida, a gente tende a achar que tudo nós temos que estar preparado e ser bons. Não é assim. E não é isso. Não. Porque se você decidir fazer, Deus vai trazer a capacitação. Exatamente. Né? Deus vai te capacitar. Eu falo muito isso na jornada empreendedora, né? Se você decidir empreender, você não precisa de dinheiro, você não precisa de habilidade, você não precisa de nada, você precisa de motivo. Se tiver motivo, Deus vai capacitar. Deus vai ensinar o como, Deus vai mostrar o como, Deus ele vai estar ali o tempo inteiro, porque se trata do seu serviço, trata do seu propósito. E uma vez que você toma a decisão, você já deu o poder para ele. Exato. Mas para isso a gente tem... Não é se Deus quiser, porque ele sempre vai querer o que você quer, que aí é o livre-arbítrio. E as pessoas se apegam muito no sofrimento, naquela coisa, sabe? Aquela coisa martirizante de dizer que Deus é sofrimento. Não. Jesus, inclusive, se manteve muito fiel ao Pai no senso de humor. Fazia piada o tempo inteiro, né? Ele, uma vez andando lá numa comunidade lá, cheio de gente se acotovelando, já era famoso, né? Já era estrela, né? Todo mundo se acotovelando para pegar ele e tal. Aí tem uma mulher que tinha endometriose que foi lá e tocou nele. Sim, lembro. Aí Pedro perdeu as estribeiras com Jesus, né? Ele perguntou assim, quem foi que me tocou? Aí o Pedro, vem cá, tu tá achando que tu és quem, cara? Olha só, todo mundo se acotovelando aqui, tu é maluco? Tá todo mundo te tocou? encostando. Sabe? Aquela situação revela uma coisa muito importante, né?
A gente precisa entender que o motivo, né, das coisas. De todos os discípulos de Jesus, ele escolheu de cada segmento, gente diferente, gente que não se dava. O maior evangelista de Jesus que ele escolheu foi Mateus. Ele era autista. Sério? Sim, tem vários sinais na Aquela, né, Bíblia disso. Sim, ele tinha o espectro de Asperger, né? E pode ver que o evangelho dele é o mais detalhado. Aham. Por que Deus escolheu, por que Jesus escolheu Mateus? Né? Imagina para uma pessoa que é autista, que depende da lógica, era cobrador de imposto, né? Bom de matemática, vai lá e faz um milagre na frente dele, a realidade dele se quebra. É verdade. Então ele queria mostrar isso pra gente. Ele escolheu Tomé porque tinha um fundamento, ele escolheu Judas porque tinha um fundamento, ele, sabe? Ele queria nos ensinar sobre amizade. Pô, vai ter que fazer um episódio só sobre isso, né? Não, é fantástico. Meu Deus, deve ser muito legal. Isso. Eu sou cristã, né? Só que aquela cristã bem rebelde, teimosinha, que não, eu gosto de viver a minha fé na minha solitude. Uhum. A Annelise me chama direto. Vamos pra igreja. Você é dessas aí? Que todo mundo, né? Vai embora pra igreja. Tá indo pra igreja, não? Lógico que a igreja é eu acho que o melhor lugar para carregar as energias, a bateria. Mas eu gosto de minha discussão com Deus ali, sabe? Sim. Na minha solitude, no meu íntimo e tal. Mas eu não sou uma pessoa que estuda a Bíblia, levando em consideração a minha religião, né? E um pouco da minha história familiar, que as minhas irmãs... Minha irmã já entende mais, a minha irmã mais velha. Mas eu sempre falo que é a minha verdade, né? Daquilo que eu entendo. Faz muito sentido o que você fala, realmente, se for olhar num contexto bíblico. E eu sempre queria acreditar nesse senso de humor. Sim. Na Bíblia. Porque eu sempre brinco, né? Falo, cara, Deus para mim é nós dois lá no tete-a-tete e a nossa intimidade. Deus não quer que a gente sofra. Eu acredito muito nisso. Deus fez a vida para ser cheia de graça, para ser engraçada. A gente tem que se divertir. De graça. Até que tinha que virar pastor. Olha, não é um... Imagina, esse culto eu ia, hein? Acho que eu vou ficar na catequese, porque assim, e olha só, Ellen, e tu não tens ideia do quanto eu sofri bullying dos meus amigos. Imagina. Eu dava catequese e ia pra balada depois, assim, sério? Sabe? Eu disse, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Também acho. Jesus também fazia milagre, depois dançava, bebia, não tem... Legal, Quem sou eu para questionar ele, entendeu? Mas assim, é uma coisa... Não é sobre religião, né? Não, eu sinto... Sobre a fé, o que você acredita, a sua verdade. Eu sinto que eu preciso fazer isso. É meu propósito. Se eu não tô lá... É a mesma coisa que a academia. Hoje, se eu não vou mais, eu fico mal. Eu preciso ir lá, eu preciso... E a catequese é isso. A gente se doar para o outro. Não basta a gente ter a fé. A gente precisa ter um propósito e a gente precisa se colocar a serviço de Deus. Sim. Eu não pago dízimo. Meu dízimo eu pago com as minhas mãos. Eu questiono muita coisa da Igreja Católica. Lógico que eu estudei a Torá, eu estudei o livro... Até o livro dos Espíritos eu estudei. Sim, e eu não tenho esse apego assim, não. É a Igreja Católica que... Não, o conceito mais bonito e mais verdadeiro que eu li de Deus está no livro dos Espíritos. Eu não acredito que ele foi escrito da maneira que ele foi escrito, que eles estão dizendo ali e tal. Eu não acredito naquilo. Mas o que está ali é muito verdadeiro, né? Eles perguntam ao espírito. Segundo o livro, eles acham que é aquele negócio do copo, né? Contam que foi escrito daquela forma. Sendo bem sincero, eu não tenho essa crença. Mas olha só, a primeira pergunta do livro dos espíritos, o que é Deus? E a pergunta já é muito inteligente, né? O que é? Não é quem, é o que é Deus. A resposta é inteligência suprema, princípio básico de todas as coisas. Acredito. Né? Eu acredito nesse Deus. Eu acredito no Deus de Spinoza. Tem um texto lindo que eu recomendo todo mundo leia. Né? É fantástico. O Deus de Spinoza retrata a realidade. Não é assim, porque eu sou católico e a minha fé tem que se sobrepor às outras e tudo que foge da minha cartilhazinha não é Deus, é do demônio. Não, a gente tem que respeitar um ao outro e cada um tem que entender de Deus aquilo que se sente mais confortável para fazer, né? Que massa. É isso, a gente tem que ter contato com Deus. Se você vai na igreja evangélica, na igreja católica, um bandista... Desde que a busca seja de Deus. Desde que a busca seja o amor, tá tudo certo. Legal, top. Gente, se deixar, nós vai fazer um episódio 2 horas. Mas vamos lá, quem sabe não entrar de novo com um assunto mais nichado, né? Que eu não sei vocês, mas assim, tanto para falar sobre Deus, como seguro de vida e gestão de risco, ficou muitas dúvidas ainda.
O seguro de vida, ele entra nisso, né? Porque eu dediquei a minha vida a combater uma coisa que é a pobreza, né? Eu dediquei a minha vida a combater a pobreza física, material, espiritual, mental, em todos os meus processos. Esse é o meu propósito. Eu quero combater a pobreza. Né? Nesse negócio de política, muitas vezes as pessoas dizem, não, mas o grande problema é a desigualdade. Não, a desigualdade nós nunca vamos pôr fim. Mas na pobreza, sim. Foi lá que eu fiz o Lar Legal, porque aquilo gerava pobreza, né? Aquele foi um dos meus maiores feitos. Na catequese, eu combato a pobreza espiritual. E no meu trabalho hoje, eu dedico o meu trabalho a combater a pobreza nas pessoas, a evitar que elas fiquem pobres. Gente, para te deixar rico, tem um monte aí na internet. Um monte de cursinho. Mas quem vai estar com você no momento que você mais precisar? Uma doença grave, uma invalidez que pode acontecer. Né? Quem que vai estar com você? Nesse mundo onde as relações são cada vez mais superficiais, os casamentos acabam e tudo mais, quem que vai estar com você? Você só depende de você mesmo e de Deus. E se eu bater na sua porta, se algum outro corretor de seguro bater na sua porta, foi Deus que enviou. Atenda, escute, porque isso é muito importante, né? Top! Pode salvar o seu negócio. Eu não falei, por exemplo, da sucessão empresarial, que é muito importante. Tu fala monte. Não, tem um monte de coisa aqui, gente. A sucessão empresarial, como é que funciona, Ellen? Posso falar? Pode, lógico. Se você pode, você deve. A gente fala com muitos empreendedores. Se você tem um sócio, você tem que pensar nisso. Eu tenho, hein? Olha só. Vamos supor que eu seja o seu sócio hoje, no negócio. Tá. Vamos deixar a sua sócia de fora disso. Né? Eu e você somos sócios. Eu tenho 51% e você 49%. Porque esse negócio de metade, 50-50 não funciona, tá? Já começa por aí. Essa lição não é do verdade. meu... Mas em administração vão te ensinar, tá? Tem que ter um dono, não? Somos eu e você sócios no negócio. Nós temos 30 funcionários que dependem da gente. Se eu vier a falecer, como é que vai ficar? Esses 51% você vai ter que discutir com a mãe dos meus filhos. Boa sorte em lidar com ela. Né? Sério? É uma pessoa boa, mas ela é uma pessoa difícil de lidar. Não, sim, velho. E tem todas as particularidades, porque ela não entende desse negócio. Por mais que ela seja uma pessoa boa, ela não vai saber. Esse negócio é eu e você. Certo? Certo. Não, errado. Certo. Como é que vai ficar o futuro desse negócio? Não, já era, né? Assim, muitas empresas acabam falindo. O que a gente vai lá e faz? Eu e você, enquanto estamos vivos aqui, está tudo certinho, qual é uma maneira inteligente de lidar com isso? Nós fazemos uma apólice, que se chama sucessão empresarial. Vem um corretor aqui, habilitado, assim que nem eu, que sabe o que está fazendo, vai estudar o seu negócio, botar um preço nele, né? E emitir uma apólice no valor desse negócio. Não precisa ser exatamente no valor do negócio. É o quanto a gente concorda que o nosso negócio vale. Certo? Vai lá fazer uma alteração no contrato social, é bem feito e tal. Dependendo do segmento, tem até uma isenção fiscal, né? Um benefício fiscal nisso. Dependendo do segmento, não dá para falar que é para todos. E aí o que acontece? Numa situação como essa, esse capital aqui vai proteger essa situação. Eu morri, essa apólice indeniza a minha família e meus herdeiros da parte que cabe do negócio e você fica dona de 100%. Automaticamente. Eu já quero fazer esse negócio. Outro detalhe, esse capital é resgatável. Porque o que acontece? Nós estamos fazendo negócio aqui amanhã, essa empresa pode ser vendida, a gente resgata esse capital, é mais uma economia que a gente tem. E a gente blinda essa questão e assim a gente salva muitas empresas. Sim. Imagine um consultório médico que tem 12, 14, 16 sócios. É um problema muito sério. Isso a gente tem que... E as pessoas não se ligam nisso porque gestão de risco é uma matéria que as pessoas não querem ensinar porque ela não é tão... Não tem todo esse glamour, não tem todo... né? Só que esse é meu papel, é conscientizar as pessoas que esse tipo de coisa acontece e proteger elas desse tipo de situação, né? Cara, que legal. Entendeu? Isso pode ser feito para você, para suas empresas. Tem várias coisas que a gente tem que pensar que podem ajudar num momento como esse, sabe? Interessante. Já quero saber mais depois. Estamos à disposição. Eu vou fazer agora não é uma brincadeira, mas é um jogo de perguntas e respostas. Aquele famoso para quebrar o gelo, descontrair e conhecer um pouquinho mais sobre você. E aí, o que eu perguntar, que vier a primeira coisa que vem na cabeça, assim, o que você sentir no seu coração, você responde. E aí, para começar e quebrar o gelo, eu pergunto, né? Você prefere chá ou café? Café. Boa. Qual é a sua palavra favorita? Obstinação.
Hum. Uma habilidade que você gostaria de dominar. Olha, nossa. Eu queria ter mais facilidade em aprender idiomas. Ah, É uma situação que eu venho viu? enfrentando, né? Ai, livro ou filme que te marcou e por quê? Eu li recentemente, né? Sempre assim, os livros são assim comigo, né? O mais recente é É o sempre... mais recente. É, porque se não interessa, tu para na metade. Aham. Vamos ser franco aqui, ninguém precisa falar. Mas eu li O Homem Mais Rico da Babilônia. Ah, nossa, esse livro é top, né? É muito bom, eu recomendo para todo mundo que leia. O que te mais marcou nele? Me marcou que lá, né, de uma forma lúdica, lógico, né, tá inserida a questão da gestão de risco. É um princípio verdade. liminar. Eu costumo falar que é o livro dos homens mais ricos do mundo. Exatamente. Os mais fracassados. É. Os que Porque mais fracassaram, né? e tava lá. Então, assim, sabe quando dá aquele, poxa, eu tô no caminho certo, tô fazendo uma coisa Que legal. que é necessária que as pessoas não se antenam aqui no Brasil, né? Top. Qual o seu hobby favorito? Eu gosto muito de escrever. Né? Ah, percebe-se, né? Escreve ficção. eu- Quem escreve ficção, gente, ler e escrever. É, O que te inspira? o que me inspira, tudo que me inspira é dedicação. Eu adoro ver uma pessoa, sabe, quando a pessoa consegue concretizar o que ela se dedicou bastante, Massa. né? O meu maior ídolo é o Ayrton Senna, é a maior inspiração que eu tenho, e ele é o exemplo ali. puro de dedicação, né? Massa. Um lugar no mundo que você ainda quer conhecer. A Itália. Eu sou Ah. doido pra conhecer a Itália. Massa. Eu tinha comprado um pacote daquele da Hub. E, infelizmente, a Hub faliu. E eu tive que pedir o reembolso e tudo mais. Nossa, pensa na frustração que me deu. Mas eu ainda vou voltar lá. Ainda tá em tempo. Ainda vou voltar nesse plano. Qual o seu superpoder secreto? Eu considero o meu poder de persuasão um poder que não é secreto. As pessoas sabem que ele existe, né? Mas o meu superpoder secreto é a minha fé. Top. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Que eu já recebi... Nossa. Profundo isso, né? Porque, assim, os melhores conselhos que eu recebi foram de Deus, assim. Então, não é tão simples de dizer... Né? Não é explicável, né? Não é tão simples de explicar, assim. Mas teve uma pessoa muito importante na minha vida, porque como eu cresci sem meu pai, assim... Eu tinha vários tios, né? Que eram várias irmãs da minha mãe, né? E os tios também eram pessoas muito boas. Eu tinha o tio Aristides, era uma pessoa assim que eu tenho... É uma pessoa muito simples, mas é uma pessoa de uma sabedoria tão grande. Ele adora correr, assim, sabe? Para ele as coisas são muito simples. E quando eu era criança ainda, eu era, sabe? Esse negócio de eu querer agradar os outros, às vezes eu aumentava uma coisa, sabe? Peixe que era desse tamanho, era desse. Daí eu contava as coisas meio floreadas, assim. Ele sentou comigo, olhou no meu olho e disse, Jefferson, nunca deixa de ser quem tu é. As pessoas vão gostar de quem tu é. Tu não precisa ficar criando história. Top, né? Talvez ele não Nossa, você lembra disso até hoje? Talvez ele não se lembre dessa conversa, mas eu me lembro até hoje, né? Sentou comigo no meio-fio depois de um jogo do Brasil, né? Surgiu esse assunto ali e ele falou isso pra mim. Massa. Se pudesse jantar com uma pessoa, seja ela viva ou morta, quem seria? Viva ou morta? Eu queria jantar com Jesus, lógico. Eu sabia. E pra mim ele tá Você vivo. me chama, tá? Pra mim ele tá vivo. Né? Teve um que também falou com Jesus, eu falei, olha, tá vivo, hein? Eu queria muito jantar com ele. Isso, não, imagina, né? Já leu aquele livro, A Cabana? Sim, já Tem até uma parte que o cara anda nas águas com Jesus. Cara, eu vi aquilo, meu Deus, como eu queria fazer isso. Que loucura, correr né? com Jesus ali brincar. Massa. Qual o sonho que você ainda quer realizar? Um sonho que eu ainda quero realizar... É difícil isso, né? Porque eu já realizei tanta coisa. Mas, assim, um sonho que eu quero... Pode ser pequeno. Eu queria, sabe... eu queria ver a minha cidade melhor. Massa. Não, e vai, viu? Eu queria, sabe... Isso é bem óbvio. Não precisa fazer eu... Não precisa ser eu lá fazer. Olha que eu já tentei, né? Mas, assim... Eu queria ver muito minha cidade dar certo, assim. Ela tá dando, mas sempre fica uma coisinha ali. Eu queria muito ver essas pessoas que... Porque eu fui criado nessa comunidade, né? Ali na igreja e tudo mais. Eu fui coroinha ali. Qual que é a igreja? A Igreja Matriz de Palhoça. Paróquia Senhor Bom Jesus de Nazaré. Onde que ela fica?
Fica no centro da Palhoça, na frente da praça, do lado Aquela da antiga... amarelinha. Aquela amarelinha é a prefeitura antiga. Do lado da... Você tem certeza que você mora na Palhoça, Luca? Do lado da prefeitura antiga tem a igreja que está em reforma agora. Sim. Isso. A minha mãe, o comércio dela é ali do lado também. Entendi. Não, agora eu me sintonizei. Isso. Não, gente, eu sou recém-chegada na Palhoça, ainda tô conhecendo tudo ainda. Já gosto de lá. Né, ainda moro lá até hoje. Vem todo dia pro centro de Floripa e volto. Qual foi o maior desafio da sua vida? A paternidade. Você mais aprende do que ensina, né? Nossa, pra você ter noção, eu amava andar de moto. Hoje eu tenho medo. Sério? Mudou muita coisa, assim. E ter filho é cuspir pra cima. Tudo que eu falei que não, meus filhos vão ser assim, nada. Vai! Eu vi um casal uma vez E assim... ainda é menina e menino, é um casalzinho? Meu Deus, a menina me dobra, assim, uma loucura. Quem que nasceu primeiro? O João? O João, que é o menino. Foi salvo ainda, porque se a primogênica fosse menina, hein? Ela é youtuber agora também. Que agora tem um irmão pra ajudar. Negócio ali. Mas graças a Deus, assim, meus filhos são maravilhosos, assim. É tão bom, né? Quando Nossa, o filho é vem uma bênção de tranquilo, Deus. com saúde. Uhum. Um orgulho. O orgulho que eu tenho, o programa lá é legal. Né? É, O feito que eu que fiz, maravilha. É assim. tão bom, né? Quando tem Porque assim, os filhos, os filhos ele é um caminho natural, né? Eles são uma extensão da gente, né? Mas aquele programa, ele me custou tanto pessoalmente, tanto... Total. E esse programa foi, assim, o meu maior feito, é o que eu mais me orgulho hoje. Top. E nem, não tem, sabe, não tem meu nome lá. Quando entregaram as escrituras, as primeiras, eu nem estava lá lotado na prefeitura, eu só fui lá dar um tchauzinho, assim. Mas o que acontece? Porque o Lar Legal, ele é empreendedor, assim, sabe? As pessoas não ganham de graça a escritura. Elas parcelam lá, é R$2.000 parcelado em 24 vezes. E teve uma comunidade do Frei Damião, é a comunidade mais pobre. Sim. Eu não pude regularizar tudo porque tinha alguns problemas lá com gás infiltrado. Mas eu regularizei uma parte. E no dia que foram entregar as escrituras do Frei Damião, eu ganhava uma merreca para fazer isso. Eu ganhava R$2.000 por mês lá na prefeitura e tal. Mas o meu pagamento veio no dia que a gente foi entregar as escrituras do Frei Damião. Chegamos lá, eu nem fui convidado lá para a solenidade, porque a gente estava brigado com o prefeito e tal, com um monte de coisa. Mas eu fui lá, né, que eu queria ver eles recebendo. Aí chegou uma senhorinha, Dona Maria, né? Chegou assim, ô doutor, vem cá. Ela me chamava doutor, né? O doutor queria muito agradecer o doutor. Eu disse, mas claro, não precisa, isso é uma conquista tua. Não, doutor, sabe o que aconteceu? Eu invadi isso aqui. E eu tinha vergonha, eu não conseguia olhar para Deus direito porque eu tinha invadido isso aqui. Mas ou eu dava comida para meus filhos, ou eu não tinha como pagar aluguel, daí eu invadi. E vocês fizeram de um jeito que eu pude pagar. Tá aqui, posso morrer descansado. Eu paguei, é meu. Que massa. Sabe, aquilo ali Não tem preço. Não tem preço. Né? E de todas as coisas que a gente faz pra gente, aquilo que tem de mais nobre, que mais realiza a gente é quando a gente serve. E quando a gente serve uma pessoa nesse nível, é que mostra pra gente o quanto a gente tá... Sabe, eu sinto que eu não passei na vida de graça por causa daquilo ali. Que massa. Né? Eu tenho um pouco tem a catequese, tem tudo mais assim, e lógico, nossa, de vez em quando eu encontro algum no mercado e alguém diz assim, ô professor, tal, gente que eu nem conheço mais, assim, e a gente vai passando, mas aquilo me tocou de um jeito, sabe, deixou o coração quentinho, eu saí de lá chorando, assim, copiosamente, porque eu tinha entrado na comunidade um tempo atrás, e eu vi naquela época, eu já estava grávido do João ali já. Eu vi uma realidade que me chocou muito. Ellen era assim, ó. Era uma ruazinha estreitinha, uma vala aqui, um monte de barraco lá, e as crianças brincavam dentro daquela vala. Deus. Sabe pra onde... A gente não se questiona, né? Esses papintulhos que tem aí pela cidade, vocês sabem pra onde é que eles vão? Esses papintulhos vão tudo pra lá. Nossa. As pessoas viviam lá, né? No meio do lixo. E a prefeitura não podia fazer as obras porque pertencia o terreno a um particular. Não estava regularizado. Olha só, e aquela situação se arrastava por anos. Quando eu fui lá, implementei esse programa, a gente regularizou, aí o calçamento pôde vir, foi começar. Porque antes disso, ele só mandava para lá um materialzinho que sobrava de uma obra ou outra, porque não podia, sabe? Como é que vai prestar conta de um recurso investido na área de um particular? Né? E foi uma coisa assim que eu senti que eu mudei alguma coisa, sabe? Que eu fiz o bem ali. E poxa, aquilo ali é o meu maior orgulho.
Massa. Falei demais sobre isso, né? Não, mas dá para ver brilho no olho. Isso é muito legal quando a gente idealiza um projeto. Eu tenho um projeto que é o Realidade Feminina, né? Que é um movimento de empreendedorismo feminino que hoje virou um projeto social, que inclusive já ajudou muito ali o Frei Damião. A gente arrecada alimentos, enfim, ajuda instituições. Então eu sei o que é você realmente ter orgulho de algo que você fez, que a sensação que a gente sempre tem é que parece que não é nada, assim, é tão pouco, não é nada. Às vezes é uma doação que você faz que acha que não é nada, mas é esse nada nosso, que para nós parece nada, que é muito para alguém. Claro. E você provou disso, né, numa iniciativa que você teve, quando você sentiu o reconhecimento da Maria, né? Dona Mariazinha. Da Dona Maria. Que legal. Tadinha, já faleceu, assim, mas de vez em quando eu ia lá tomar um café. Ela faleceu tranquila. Sim, nossa, o dia que ela... Quando eu fui no enterro dela, né, e, nossa, eu lembrava, assim, segurando pra não chorar. Falando. Porque eu fui no enterro dela e eu lembrei, eu posso morrer descansada. Nossa, que loucura. Nossa, foi muito legal. Agora, qual música que você ouviria num loop infinito? Again, do Lenny Kravitz. Eu sou fã do Lenny Kravitz. Eu tenho que ouvir pra saber qual é. Mas música em inglês. Gosto muito dessa música, Again. Legal. Uma frase que você leva como lema. Uma frase que eu levo como lema? Ai, porque tem Deus. o lema e tem o mantra, né? Pode ser do lema. Mas se quiser falar do mantra também. Mantra é sempre, levanta daí, vagabundo. Eu falo pra mim mesmo, né? O lema que eu tenho, assim, é... O que eu trago para mim, assim, que eu sempre digo para as pessoas é... A dedicação sempre vence o talento. Total. Então, às vezes, vocês podem perceber que eu tenho facilidade em lidar com as coisas, mas por muitas vezes eu fui testado e se eu não tivesse a dedicação, eu não teria alcançado os níveis que eu alcancei hoje. Top. Porque a dedicação sempre vence o talento quando o talento não se esforça. Né? Então, é um lema que eu trago para mim, que eu sempre repito para as pessoas, porque às vezes a gente é seduzido pelo nosso próprio talento, né? E às vezes não, isso acontece direto. Então a gente precisa... Tudo é aprendível, né? Exatamente. A gente precisa entender que a dedicação é o que tem de mais importante. É o propósito da toda a nossa vida. E quando essa dedicação é para o outro, é servir o outro, isso é que vai reger a nossa vida e é assim que a gente vai ter tudo em abundância do que a gente precisar, entendeu? Top. Qual é o seu maior medo? Então, eu tenho medo... Falar a verdade. Vou falar a verdade. O meu maior medo é que os meus filhos eles não sejam bem encaminhados, assim. E esse medo, ele me persegue sempre, assim. Boa parte das minhas atitudes, assim, que eu tomei na vida foi por conta disso. Hoje eu faço questão de estar presente na vida deles. A maioria dos pais, quando se separam, ficam 15 dias sem ver os filhos, ou pegam uma vez por semana. E um final de semana, não, eu fiz questão... Legal. De ficar 7 dias ali, dividir de igual para igual, porque eu preciso estar ali. Porque se eu errar, pelo menos eu dei o meu melhor, né? Não tem receita, eles vão ter traumas, eles vão... Não tem. Faz parte da vida. Faz parte, mas assim, pelo menos eu estive ali. O que eu tenho mais medo é que lá na frente aconteça alguma situação e eu senti que eu não dei o meu máximo. Isso é o que eu tenho medo, assim, disso acontecer, sabe? Qual foi a viagem mais inesquecível que você já fez? Buenos Aires. Mas... Buenos Aires, eu fiz um roteiro que ninguém faz, pelo menos ninguém fazia. Né? Eu fiz um roteiro de bares speakeasy. Sabe o que é isso, não? Teve uma época na história americana que o destilado era proibido. Então eles faziam os bares escondidos. Era um açouguezinho. Sério? Que tinha uma portinha que tu entrava que era um bar. Que loucura. E Buenos Aires tem uma cena maravilhosa sobre isso. Daí eu fui num bar que imitava o metrô de Nova York. Eu fui num bar maravilhoso, que chama Floreria Atlântica. É uma floricultura. Aí tu abre uma portinha, desce uma escada. Barzinho e lá embaixo é tudo com a temática do mar. Deve ser muito legal, né? Tu vai no banheiro, assim, tu escuta o som do mar. E foi numa viagem que eu fiz logo depois que me separei. Foi no meu aniversário, né? Companhias maravilhosas, assim. Foi muito gostoso, assim. Eu fui num bar que imitava a cadeia de Alcatraz. Também era uma portinha assim, central. Eu fiz um roteiro de vários barezinhos desses. Só sabe desses bares quem pesquisou, né? Exato. E daí, nossa, e a cidade, assim, e ela tava passando por um momento de transformação, assim. Nossa, foi uma viagem maravilhosa, assim. Qual parte do seu dia você mais gosta?
De manhã cedo. Eu gosto porque eu gosto de treinar todo dia de manhã. De manhã cedo, se falar madrugada da manhã. Não, hoje em 5 horas dia da manhã. eu acordo 10 para as 6 e 6 horas eu tô na academia, né? Quando eu tô sem meus filhos, né? Quando eu tô com eles, eu levo eles Aí primeiro. tem um trajeto. Mas quando eu tô com eles, o dia, ver eles acordando, por mais que eles estejam com sono, assim, sabe? Escovar o cabelo da minha filha, preparar vestir eles, preparar uma comida. O dia amanhecendo, assim, é uma coisa que tem meu fascínio, assim, eu gosto. De vez em quando eu pego, quando eu tô sozinho, aos finais de semana, eu saio e vou sozinho, saio da Palhoça, vou lá na Praia Mole e levo uma garrafinha de café que eu faço antes e vejo o sol nascer sozinho lá. Que massa. Eu adoro fazer isso, assim, né? E para terminar, onde você se vê daqui 5 anos, 10 anos? Eu tenho um plano que eu estou executando, né? Com 50 anos. Primeiro, né? Com 40 anos eu vou fazer um Ironman. É uma meta que eu já estabeleci. Ano que vem eu começo a treinar, vou me preparar 2 anos e vou fazer um Ironman. Com 50 anos eu vou me aposentar da vida corporativa e vou passar a ser professor. Esse é meu sonho. Né? Legal. Quero ser professor de universidade, quero... Isso. Interessante. Quero esse episódio, eu quero ver. Eu quero fazer isso, né? Quero não depender mais do meu trabalho, assim, né? E passar... Lógico que isso está me custando algumas coisas, assim. Sim, imagina. São várias renúncias que tu faz no presente em detrimento de alguma coisa no futuro, né? Top. Então, esse é o meu planejamento que eu estou executando. Estou botando um tijolinho cada dia. Daí quero construir uma cabaninha lá no... Eita! interior. Quero fazer com as minhas mãos, né? A hortinha. Não, ficar lá e ser professor é uma coisa que me encanta, assim. É massa, né? Eu adoro. Amo. Eu tenho uma frase que eu falo, que é o que eu sei, eu posso ensinar o que eu não sei. Hoje é dia dos professores, né? Inclusive. É verdade. Parabéns a todos os professores. Parabéns para nós, que estamos aqui ensinando, né? Contribuindo com a nossa história. Gente, é isso. O que mais que vocês querem, né? Depois de sei quantas mil horas aqui, conversando com o Jefferson. Jefferson, muito obrigado por sua contribuição, por sua participação. Para a gente encerrar esse episódio, eu queria que você deixasse um recadinho para a galera que está nos assistindo. O que você diria para essa turma? Então, gente, voltado para o meu segmento e puxando a brasa para o meu peixe, como não poderia ser diferente. Mas, na verdade, se você está me assistindo aqui, né, tudo que eu falei aqui é por você e pela sua família. Pense em como é que vai ser quando você deixar esse plano aqui, né? Aliás, tem uma provocação que eu queria fazer que ela é bem interessante. Se tu me permitir alguns minutinhos, eu conto uma história bem breve, bem rapidinha. Manda. Se você pudesse ver o seu obituário publicado no jornal antes de você morrer, o que estaria escrito lá? Teve um cidadão sueco chamado Alfred, que ele era muito rico, empresário, dono de mais de 350 patentes na vida. Ele era um inventor, um engenheiro químico muito importante. E ele inventou a dinamite. E por um erro lá de um datilógrafo do jornal da época, lá da cidade dele, publicaram o obituário dele achando que ele tinha morrido e publicaram por engano. E ele leu o obituário dele. Que loucura. E lógico que a vida dele foi associada à morte, à guerra. Sendo que ele descobriu a dinamite, ele inventou a dinamite com propósito de mineração. Ele não queria que fosse usado para a guerra, né? Mas o nome dele estava associado a isso. E ele disse, cara, eu preciso mudar isso. Eu não quero meu nome associado à guerra. Eu vou criar um prêmio que vai premiar as melhores iniciativas da humanidade. Na medicina, na economia, na paz. Esse prêmio vai levar meu nome e o meu legado vai ser associado com a excelência. E hoje em dia nós temos o Prêmio Nobel. Que massa. Foi assim que aconteceu e assim que surgiu o Prêmio Nobel. Então, olha a inteligência que o Alfred Nobel teve de mudar o legado dele. Porque quando a gente partir, e a gente vai partir, qual é o legado que a gente vai deixar? E eu vou deixar os meus filhos lá, né, os beijos que eu dou neles, as musiquinhas que a gente canta. Eu vou deixar, já deixei nos filhos da Dona Maria, minha sementinha lá. Não é só sobre dinheiro, é sobre tudo isso, né? E se a gente puder evitar que os seus filhos lembrem de você da escala que tinha que fazer no hospital para te render quando você ficou doente. Se tiver dinheiro para poder fazer isso, dinheiro também resolve essas coisas. E nós temos agora, nesse momento que a gente vive, a chance de fazer isso. Por que a gente não faz? Né? Por que a gente se questiona? Às vezes as pessoas têm seguro do carro, mas não têm seguro de si. A máquina principal que coordena nossas vidas, que toca todo esse processo, que paga o carro, que paga a escola das crianças, que paga a si próprio,
somos nós. Verdade. Qual é a máquina mais importante? Qual é a máquina? Assim como o direito brasileiro que tutela um frasco de shampoo e não a vida, a gente não deve deixar que isso aconteça com as nossas vidas. Nós temos as ferramentas, né? Quem quiser me procurar, as minhas redes sociais estão aí, estou à disposição. Vou atender você gratuitamente, sem compromisso algum, apenas para mostrar para você a necessidade que você tem e o quanto a gente pode evitar problema e quanto a gente pode fazer da nossa vida uma coisa mais substancial e viver com eloquência e com todo o garbo e elegância que a gente pode deixar aqui quando sair dessa vida, né? Deixar uma mensagem interessante. Ó, gente, sei Obrigado. vocês, viu? Mas eu já vou agendar o horário. Mas pior que é verdade, né? É pior que é a pura verdade. Gente, esse é meu convidado de hoje. Tenho certeza que você gostou muito. Quero, inclusive, te parabenizar por assistir esse episódio com muita atenção, que eu tenho certeza que te contribuiu com a sua vida. Assim a gente segue o nosso propósito. Mas para isso, aquele pedido... Se inscrever, ativar o sininho, fazer um print, jogar nos stories. Você já sabe, né? Não precisa ficar explicando. Mas para você que chegou agora, se inscreve no canal, apoia, ajuda a gente. É assim que funciona. E muito obrigada, mais uma vez, gratidão. Foi épico, foi lindo, maravilhoso. E aqui a gente eu fico com o meu convidado nos bastidores, gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Tchau.